Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Mike Jordan, sou seu professor de Educação Física e estamos dando início à nossa disciplina ao longo desse ano, cheio de desafios, mas com uma vontade muito grande de aprender, tá bom? E eu estou aqui para ajudá-los nesse processo de ensino-aprendizagem. Bom, nessa nossa aula de hoje, nesse nosso primeiro contato, nós vamos discutir um pouco sobre a educação física, sobre os conceitos que englobam essa disciplina. Nós vamos discutir também como essa disciplina ela é apresentada dentro da sociedade e vocês no final vão fazer uma pequena atividade de 3 questões que a gente chama de avaliação diagnóstica, tá bom? Mas eu vou explicar tudo para vocês já já. Bom, eu sou o professor Mike Jordan da Silva Delfino, esse que aparece na fotinha aí também aqui no cantinho da tela para vocês. Eu vou estar à disposição de vocês sempre nas sextas-feiras, tá bom? Vai ser o momento da nossa aula e algumas vezes as nossas aulas elas vão ser apresentadas dessa forma, com um vídeo mostrando algumas imagens, algumas coisas que vão facilitar o aprendizado de vocês. Em alguns outros momentos no grupo, com uma atividade, com um texto, então a gente vai variar um pouco a metodologia, tá bom? Tudo é para que vocês possam ter uma educação física de qualidade. Bom, então, devidamente apresentado o professor, vamos dar início a essa disciplina falando para vocês sobre a educação física. Bom, a primeira coisa que vocês têm que aprender dentro dessa disciplina é que o nome correto dela é educação física. Vocês às vezes conhecem essa disciplina como física e vocês têm que aprender que o termo correto é educação física. Física é uma outra disciplina que vocês vão estudar no ensino médio e que tem um foco ali bem parecido com a matemática, digamos assim, para que vocês entendam. A educação física ela estuda uma outra coisa, que é as manifestações culturais, esportivas e artísticas da sociedade. Então, para a gente sintetizar, para a gente conceituar a educação física, como é que nós vamos dizer? Que ela é uma disciplina curricular obrigatória da educação básica, que é essa modalidade de ensino que vocês estão, que vai ali da educação infantil até o ensino médio. E que ela estuda alguns conteúdos. São eles os jogos e o esporte, as lutas, as danças, os conhecimentos sobre o corpo, as ginásticas e várias outras temáticas. Mas para a gente resumir, digamos que são esses 5 blocos de conteúdo, tá bom? E os outros conteúdos eles estão inseridos dentro dessas temáticas. Então, professor, o que é educação física? Para a gente resumir e simplificar, é uma disciplina obrigatória em que ela estuda os jogos, as brincadeiras, as danças, as lutas, as ginásticas, os conhecimentos sobre o corpo e todas essas temáticas, tá bom? Ao longo do ano, nós vamos falar sobre cada uma dessas temáticas. Nós vamos explicar para vocês e falar sobre os jogos, sobre os esportes, sobre as lutas, as danças, enfim, todos os blocos de conteúdo vocês vão ter aulas sobre isso. Nesse início, o que vocês precisam entender? Que um jogo e uma brincadeira é tudo aquilo que você faz desde criancinha, que você tem o único objetivo de se divertir, que você faz aquilo por prazer, sem ganhar nada em troca. Então, quando você está empinando uma pipa, ou brincando de boneca, ou brincando de carrinho, jogando bola na sua rua, tudo isso são exemplos de brincadeira, de um jogo. E o que é um esporte? Um esporte é parecido com um jogo, mas ele tem regras fixas, tem campeonatos, tem alguém que organiza essas disputas. Então, o esporte é algo institucionalizado, que envolve um esforço físico muito grande e que você recebe muitas vezes por isso. É como se fosse um emprego. E esse esporte ele tem uma comparação de desempenho, tem que saber quem são os melhores. Então, um exemplo de esporte, futebol, que passa todos os dias na TV. Isso é um esporte. Já
A travinha, por exemplo, que você joga na sua rua, ou que você já viu alguém jogar, é um exemplo de jogo ou brincadeira, tá bom? O que é uma luta? Uma luta é uma disputa entre, digamos, duas pessoas em que elas vão utilizar algumas regras para tentar vencer a outra pessoa. Ou ela vai fazer essa luta como forma de demonstração, como por exemplo o karatê. Não vai lutar com ninguém, mas vai fazer todos os movimentos. Uma grande dúvida que surge é sobre a luta e a briga. A briga é aquilo que você faz ou que você já observou alguém fazer em que gera violência, em que essa briga ela tem uma característica de violência, em que ela não serve para a educação física, não é o nosso objeto de conhecimento. A gente estuda as lutas como manifestação histórica. Por exemplo, o judô, o karatê, o taekwondo. E a dança? O que é a dança? A dança é uma manifestação cultural e artística que tem muitas vezes a presença de música e que utiliza movimentos ritmados, em que vocês conhecem muito bem. Existem vários tipos de dança. O hip hop, o funk, o balé, o forró, são inúmeros exemplos de dança. Já a ginástica, o que é a ginástica? A ginástica é tudo aquilo que você pode fazer como exercício físico, como atividade física, que tem um caráter individualizado, em que a ginástica ela se manifesta de diversas formas. Por exemplo, o circo, quando você observa alguém fazendo algum malabarismo, é uma atividade ginástica voltada para esse ambiente circense. Quando tem alguém ali dentro da piscina fazendo uma atividade física, é chamado de hidroginástica. Então nós vamos aprender tudo isso, todas as classificações. E os conhecimentos sobre o corpo? Todos aqueles conhecimentos que nós temos sobre os ossos, os músculos, o funcionamento do corpo, como ele se comporta dentro da atividade física. Então tudo isso a gente vai aprender ao longo do ano, tá bom? E isso é só um resumo que eu estou passando para vocês do que nós vamos estudar. Bom, agora é com vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam uma pequena avaliação diagnóstica, uma pequena atividade, a gente pode utilizar esse nome também, em que vocês vão responder 3 questões. O que é educação física? Vocês vão dizer, baseado em tudo que eu falei para vocês até agora, vocês vão responder isso. Vocês podem usar as palavras de vocês sem problema. Vocês vão responder também sobre 3 brincadeiras que vocês gostam. Então, vocês vão citar 3 brincadeiras que vocês conhecem, que vocês gostam. E vocês vão citar também 3 esportes que vocês conhecem ou que vocês já ouviram falar. Ou que vocês possam pesquisar. Vocês vão fazer no caderno, tá certo? Pode fazer só as respostas, identificar primeiro e colocar a sua resposta, a segunda e assim por diante. Tirar uma foto e enviar no PV do professor. Tá bom? Não enviem no grupo. Um detalhe importante, sempre quando vocês forem fazer as atividades de vocês, coloquem o cabeçalho com a identificação da escola, coloquem a data e coloquem o nome e a turma de vocês para que a gente possa identificar, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida eu estou